Opa, então vamos lá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa quinta aula aqui do canal. E na aula de hoje nós vamos falar sobre processos, porque no final das contas, resultados não acontecem por acaso. Se o seu negócio está indo bem ou se o seu negócio está indo mal, existe um processo por trás disso, que talvez você esteja consciente dele ou talvez não. Muitas vezes, quando a gente não tem um processo documentado, mapeado, detalhado por escrito, a gente parte de um princípio de que a gente não tem um processo definido, mas existe um processo que está acontecendo. Você é que não está consciente dele. E quando você entende qual é esse processo, você pode fazer os ajustes necessários na sua rota para ter os resultados que você deseja. Então já te inscreve no canal e ativa o sininho, que é para você não perder nenhum conteúdo. Partindo de um princípio que você faça café todos os dias e esse café fique fraco. O café não ficou fraco por acaso. A proporção de água para a proporção de pó não foi adequada para o teu resultado. Então o processo não foi o processo adequado. Se o seu negócio não vende o suficiente, se os seus clientes não voltam, ou se a sua equipe não entrega o que é esperado dela, tudo isso é consequência de processos que estão rodando dentro da tua empresa, mesmo que tu não perceba isso. Então, quero que você reflita por um momento quais são os processos que você está colocando em prática hoje que estão gerando os resultados que você tem. E antes de a gente aprofundar para falar sobre como mapear e detalhar esses processos, existe uma etapa anterior que é o quão claro eu tenho qual é o problema que eu resolvo. Porque todo negócio ele resolve algum problema da sociedade. E partindo da clareza de qual é o problema que eu resolvo, fica muito mais fácil de eu saber quais são os processos que eu preciso priorizar para poder de fato resolver esse problema. Então, por exemplo, se a gente pega aqui o exemplo do restaurante. O restaurante ele não vende só comida. Ele resolve o problema da fome, da experiência gastronômica, do convívio social. E aí, de acordo com o problema que eu quero resolver através do meu restaurante, eu vou ter os processos que precisam estar rodando para que eu consiga resolver de fato esse problema. Então, pegando esse exemplo de gerar uma experiência gastronômica, quais são os processos, o que acontece ali no meu restaurante que promove essa experiência para o meu cliente? Como que ela é feita? E aí eu consigo ir mapeando esses processos, né? Ou então, como no outro exemplo de um salão de beleza, ele não faz só o corte de cabelo, resolve um problema de autoestima. Então, o que no meu salão que são os processos que me ajudam a proporcionar para o meu cliente essa melhora na autoestima. E quanto mais claro for isso, mais fácil vai ser mapear os seus processos, você vai ver. E se você tiver alguma dificuldade para ter uma visão clara de qual é o problema que o seu negócio resolve, eu te recomendo assistir de novo, caso você já tenha assistido, ou então assistir, se você ainda não assistiu a nossa aula 1, e ali a gente dá ferramentas que vão te auxiliar a trazer essa clareza. Então vamos para a prática aqui, mapeando os processos essenciais. Eu gosto de partir de um princípio de pensar em quais são as entradas de receita. Como que acontece a entrada de receita no meu negócio? O que é que eu vendo e como que essa venda acontece, né? O dinheiro entrando ali no caixa. E a partir daí eu começo a visualizar todo o processo da prospecção do cliente, como que ele chega até mim, como que se dá o atendimento dele, como que eu entrego o produto. E aí quando eu paro para pensar em entregar o produto, como que eu tenho esse produto disponível para fazer essa entrega? Então, desde eu comprar esse produto ou os insumos que eu utilizo para preparar esse produto, eu vou tendo essas duas visões, a visão lá da chegada do cliente e o que eu preciso estruturar de trás para frente aqui para que essa venda aconteça, né? Para eu ter o produto disponível e ter o cliente ali disponível para fazer a compra também. E vou mapear todos os passos que são dados desses dois lados para eu poder gerar a minha venda. E partindo daí, eu tenho todos esses passos já mapeados, eu consigo entrar no detalhamento dos procedimentos. Então, não basta eu ter o processo ali genérico só, é tal e tal e tal etapa. Não, eu preciso definir como ele vai ser executado. E aqui a gente tem um exemplo. Se o processo for atendimento ao cliente, os procedimentos eles podem ser uma saudação inicial para esse cliente, aí eu tenho ali o meu script de como essa saudação tem que ser feita, a identificação da demanda, então como que eu abordo o cliente ali para poder identificar qual que é a demanda que ele tem, a apresentação da solução, então que é a forma que eu vou apresentar o meu produto para esse cliente, e o fechamento da venda ali, o agradecimento. Eu mapeio, então, como esse procedimento é executado, crio o meu script, o meu roteiro e agora eu tenho um mapa claro de qual é o processo, de qual é o procedimento executado para que esse processo funcione na prática.
E aí, quanto mais claro o procedimento, mais fácil é treinar a equipe para executar. Se eu tenho tudo isso roteirizado, eu consigo fazer simulações de atendimento, eu fingir que eu sou um cliente, o meu colaborador fingir que ele é o cliente, e a gente executar e treinar até que isso vire um hábito. E aí a probabilidade de eu ter assertividade e gerar o resultado que eu espero vai ser muito maior. E aí eu quero compartilhar sobre um erro, que é o erro de periodicidade. Que quanto maior for o intervalo de execução, mais complexo aquele processo pode ficar. E às vezes a gente se ilude e acaba não percebendo isso. Então, por exemplo, fechamento de caixa. Se eu for fazer o fechamento do caixa diário do meu negócio, é um processo muito mais simples e fácil de ser executado se eu deixar para fazer o fechamento do mês. A complexidade ela vai estar muito maior. Então, às vezes eu determino algumas etapas para serem feitas mensais, trimestrais, semestrais, que na verdade, se elas fossem divididas em pequenas tarefas diárias, o trabalho que eu ia ter no mensal ou no trimestral, no semestral, enfim, ia ser muito menor porque eu simplifico a execução do processo, trazendo essa tarefa para um horizonte temporal de curto prazo. Então, quanto mais curto for o prazo de execução, por exemplo, uma atividade diária, a tendência é que menor seja a complexidade de execução dessa tarefa. Agora, já, por exemplo, uma reunião, eu posso determinar de fazer uma reunião semanal com a minha equipe para alinhar o andamento do projeto. Ao invés de eu deixar para ver só no fechamento do mês, e daí eu vou esperar acabar o mês para olhar como é que foi aquele projeto que a gente tinha planejado, e daqui a pouco eu poderia ter descoberto lá na segunda semana que aquele projeto precisava de ajuste de rotas para que ele tivesse sucesso. E por não ter esse acompanhamento semanal, o meu projeto acabou não saindo como esperava. Então, eu determinei que esse mês a gente vai trabalhar tal campanha. Mas na reunião semanal, eu já observei na segunda ou na terceira semana que não está gerando o resultado que a gente esperava. E a tendência é que no final do mês o resultado não vai estar legal. Eu não vou esperar até o final do mês para fazer um ajuste de rota e calibrar ali o meu processo para que eu possa ter uma assertividade maior e gerar o resultado que eu espero. Quando eu consigo fazer esse processo de identificar qual é o passo a passo e ter claro os meus processos, ter clareza dos procedimentos que precisam ser executados para que aquele processo seja um sucesso, eu tenho agora, então, uma visão muito melhor de quais são as habilidades e as competências que a minha equipe precisa ter. Então, por exemplo, aqui, se o atendimento ao cliente exige empatia e uma comunicação clara, na hora de eu treinar a minha equipe ou na hora de eu selecionar um novo colaborador, eu preciso garantir que essa pessoa tenha essas habilidades que o processo exige. Então, primeiro eu tenho uma definição clara do processo que vai ser executada. E aí eu tenho uma visão muito fácil de quais são as habilidades e as competências necessárias. E na hora de eu ir para um processo seletivo ou na capacitação do meu colaborador, eu vou ser assertivo em quais são as habilidades e as competências que eu tenho que ter desenvolvida para que a pessoa dê conta de executar o que aquele procedimento ali exige dela, E para a gente fazer um fechamento, então, de tudo que a gente viu até então. Primeiro, resultados não acontecem por acaso, eles são consequência dos processos. Só de eu construir essa mentalidade, eu já consigo mudar muita coisa no game do meu negócio. Porque partindo do princípio que esse resultado não foi obra do acaso, eu tenho agora a oportunidade de mapear como eu cheguei nele e, se isso não for satisfatório, fazer os ajustes de rota necessários. Segundo, todo negócio resolve um problema. Então, tenha clareza sobre o valor que você entrega para o seu cliente. Qual é o problema que o meu negócio resolve? E a partir disso eu consigo então avançar para mapear os meus processos. Terceiro, mapeie os processos essenciais do teu negócio. Quais são as etapas-chave do teu negócio? Eu poder detalhar isso, coloca no papel, detalha quais são os processos-chave. Que se esses processos não forem executados, o resultado não vai acontecer. Por que isso é importante? Para que no meu dia a dia, como dono do negócio ou como gestor, eu possa estar sempre observando e garantindo que esses processos-chave estão sendo executados. Próximo, detalhe os procedimentos. Então, faça um fluxograma. Faça ali todo o passo a passo que esse processo precisa para que ele saia do papel. E evitar que um processo sem padrão gere um resultado inconsistente. Então, eu fico naquele viés da sorte. Esse mês foi legal, esse mês não foi legal, mas eu não sei dizer o porquê que foi legal ou porquê que não foi legal. Sabendo dizer o porquê, eu repito que foi bom e não repito que foi ruim. Atenção à periodicidade, então não negligenciar isso. Avalie o nível de complexidade da tarefa e, se for uma tarefa complexa, reduz o horizonte temporal dela, tenta trazer ela para uma análise diária, para uma análise semanal. Se a tarefa é complexa, quanto maior for o horizonte temporal para você executar,
maior vai ser a complexidade, mais desafiador fica. Muitas vezes a gente acaba procrastinando uma tarefa super importante porque ela vai ser chata de fazer, complexa de fazer. E por último e não menos importante, a equipe alinhada. Os processos só funcionam se eu tiver as pessoas certas para executar. E quando eu tenho esse processo claro, mapeado, fica muito mais fácil para eu poder identificar as habilidades, as competências e garantir que a pessoa que eu coloquei ali está apta para executar aquela função. Ela realmente possui os atributos necessários para entregar o resultado que eu espero. Isso faz parte da liderança de pessoas. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se você quiser aprofundar mais nesse assunto, entre em contato comigo, entre em contato com a minha equipe, que a gente vai ter o maior prazer aí de te ajudar a ter uma visão muito mais clara e detalhada sobre os seus processos. Beleza? Grande abraço. Se você ainda não é inscrito, te inscreve no canal, ativa o sininho e lembre-se, resultados não acontecem por acaso.